eu não me acho nada demais, tá? Mas eu sinto que eu fui escolhido nessa pandemia. Não é possível as coincidências que aconteceram. Eu sinto que eu fui escolhido, fiz um trabalho que estava livre da influência mentirosa de um sistema. Porque eu falei, pera, eu aprendi medicina, eu estou observando aqui, o cara só fica doente no 7º dia, é o sistema imunológico que está passando, está matando o meu paciente. Vamos controlar o sistema imunológico, ele não vai para o tubo. Resolveu, mas não era interessante, porque se não vai para o tubo, não tem medo. Então. O corticoide, quando o inglês mostrou que eu estava certo, porque atrasaram o meu trabalho aqui no Brasil, não saiu, era para ser pioneiro o meu estudo. O que aconteceu? Eles só davam corticoide depois que entubava. Eu falei, mas qual é a lógica desses caras? Se você controlar a inflamação antes, não precisa o tubo. É porque senão ia acabar com medo. A ninguém entuba mais, toma o remédio. Se visse não tá entubando... Aí eu criei o tratamento em casa no colapso do Pará, que eu dei corticóide via oral na hora certa. Espalhou no Brasil inteiro e no mundo. Outras pessoas tiveram ideias parecidas com o protocolo de Madrid, só que ela não dava oral, ela dava na veia. O corticoide ajudou lá, acho que onde é que foi? Ela foi pro Piauí, exato. E o pessoal não entubava lá porque dava corticoide. Então, quando você vê isso acontecendo, alguma coisa, não sei se eu fui escolhido, eu não fico pensando nessas viagens. O que eu fico pensando eu tenho um problema e tenho solução. E nós estamos vivendo um momento hoje que esquece a Covid passou. Não foi só na teoria, foi na prática. Né? A Covid intestinal não, a Covid intestinal persiste. E se fica esse vírus se replicando nas bactérias do intestino, ele libera, ou se a vacina ainda estimula a produção dessa proteína spike, que é do vírus, que é a toxina, isso explica, tem vários estudos mostrando, que explica todas essas mortes das maneiras que estão acontecendo. Você vê câncer de pâncreas em criança, você vê infarto em gente de 8 anos de idade, isso não tinha antes. Aí a vacina ainda, eu não sei, não vou botar a culpa na vacina, mas é a spike. Então hoje eu tenho que botar a bola para frente, que eu estou fazendo um estudo em conjunto com a Sabine Reis e o Peter McCullough, agora de clinical trials. Porque o que eu escrevi na discussão do estudo do ID-Case, eu explico toda a teoria, eles ficaram fascinados. Para explicar os meus 5 casos graves. Foram milagres também. Então o que acontece? O meu objetivo agora é criar um protocolo universal para as pessoas terem que tomar, para não ter tanta proteína spike e não aumentar tanto a morte das pessoas, que está aumentando no mundo inteiro, de mortes por todas as causas. Então eu estou olhando a bola para frente. Essa questão da vacina que você está citando, e juntando com o poder da nossa mente, inclusive, muito falou-se exatamente isso. Será que a vacina não é? O que ela pode causar? Etc e tal. Quanto a nossa cabeça atrapalha ou influencia, levando em consideração que, vamos supor, o sujeito tomou a vacina. Sim, não tem problema. Aí, vocês que tomaram a vacina também, nem todo mundo se dá mal, pelo amor de Deus. Mas então, tomou a vacina. De repente eu começo a entender que a vacina, ela vai te causar outra coisa. Até que ponto aquilo acaba influenciando que o meu corpo eles controlam, manifeste alguma coisa? O controle da humanidade é com medo. Tem um psicólogo, Macia Desmond, e eles põem todo mundo com uma psicose de medo, aí arrumam uma solução. E quem vai contra essa solução, esse pessoal vira que nem uma religião. Então... É segregado, excluído. O pessoal que está seguindo a diretriz dessa pessoa que criou o processo de medo, segrega outros que questionam. Isso. E aí, o que acontece? Eu não tenho dúvida nenhuma, vocês que estão nos assistindo hoje, que se acorda de manhã e não tenha medo, porque a vida é uma oportunidade. E o medo pode ser colocado, a insegurança pode ser colocada na sua cabeça, e eles estão colocando de uma maneira absurda os medos. Aí você vê metais pesados, aquele produto tem metal pesado, aí aparece na internet, mostra um teste do metal pesado matando não sei o quê. Aí o que acontece? O que vai botar? Medo. Olha, se você está comendo isso, você vai ter problema. Que, aliás, isso é mais comum do que hoje em dia, tudo que é vídeo na internet. Eu não tô nem aí, eu não tomo uma vitamina, porque eu me alimento bem. E eu vi na Covid, apesar da vitamina D ser espetacular, eu peguei gente com raquitismo, com vitamina D no pé, que não me deu trabalho. Eu peguei gente com vitamina alta, que me deu trabalho.
A vitamina D é importante sim, mas ela não é determinante como ficam falando aí. E se fosse, ela seria suprimida pelo sistema, porque suprimiram a ivermectina, que não tem nenhuma toxicidade. Só que se o pessoal tomasse ivermectina na hora certa e fizesse o tratamento na hora certa, não ia ter tantos casos e não iam gerar o que? O pânico. E que mal é o, não ia fazer. que é o controle. Não, a gente sabe, 98%. Olha, esse negócio de fígado é mentira. 98% é metabolizado no intestino. Só 2% é no fígado. Até porque, quanta ivermectina teria que tomar para que possivelmente fizesse algum mal, No né? fígado não, mas no intestino tem pessoa que tem algum problema, mas é muito raro. E é um medicamento que eu conheço, eu estou há 39 anos trabalhando, desde que antes de estudar, antes de me formar, a gente tratava o pessoal lá com ivermectina. É um remédio conhecidíssimo. Sim, não foi... E o sistema falou que era remédio para cavalo, porque não queriam que tomasse. o medo, mais uma vez. Não queriam que tomasse, porque se tomasse ia acabar com medo. Essa é uma tese que a gente tem. Não é que ele ia curar todo mundo, mas ia resolver demais o problema das pessoas. Os meus números de resultados, junto com a minha equipe, são números assim extraordinários. Eu vi mais de 11 mil pessoas com a minha equipe. Perdi 17 casos que vieram graves pra gente. Essa quase que proibição do uso da ivermectina e assim por diante, como que chegava até você? Eu ignorava. E isso... Eu vou te contar. A cloroquina, eu via que ela tinha uma potência, eu já entendi logo como funcionava a doença. Então, só se o cara ficava mal, eu dava corticoide e ele não entubava. Porque tem gente que também passava pelo vírus e não sentia nada. Aí começaram com a cloroquina, porque tinha um estudo do Didier, dizendo que a cloroquina, junto com a azitromicina, impedia. Só que eu conheço, como médico, o papel anti-inflamatório da cloroquina. Então, ela não teria potência suficiente, como o corticoide tem, para controlar quando o vírus ficava à fase inflamatória. Então, eu nunca dei cloroquina. E também você tem que ter um pouco de sabedoria. Quando o pessoal queria dar cloroquina, a cloroquina já estava estigmatizada. Já não queriam que dessem. Por quê? Não queriam que dessem, porque poderia também ajudar e diminuir o pânico. A ponto de promoverem um estudo lá em Manaus, que deram uma dose de intoxicação de cloroquina. E aí esse estudo fizeram uma promoção, ninguém viu a dose que deram, para não prescreverem mais cloroquina. Meu Deus. Tudo manipulado, tudo planejado. Aí eu vi que em tubo de ensaio, um estudo australiano, em tubo de ensaio, eu já não precisava da ivermectina na época, porque eu tratava quando o cara inflamava com corticoide. Eu vi que em tubo de ensaio, a ivermectina não inibia a replicação do vírus. Eu falei, eu vou dar, pô, tenho experiência de dar. Então eu dei isso, aí eu dava vitamina D porque falavam. Aí depois do 5º dia eu dava corticoide dos antibióticos, tratava a grande maioria dos nossos pacientes. Porque até o 7º era tratado em meta. casas. Porque começava a complicar, a amazonense começou a complicar depois do 4º. Então já podia dar o corticoide porque a resposta imunológica já foi feita. Porque se você inibe a resposta imunológica quando ela está sendo elaborada... Você não tem uma leitura também. Não é isso. Você não cura mais o paciente se ele não desenvolver a resposta imunológica. O que você tem que fazer é controlar o excesso de resposta imunológica. Mas se ele já desenvolver a resposta imunológica, ele vai eliminar o vírus. O que não pode, essa resposta imunológica, é dar asfixia nele, dar trombo, dar tudo. Tá. Por isso que eu deixava bem claro, nunca dar corticoide nos primeiros dias. Tudo é consequência de um raciocínio de observação. É observação, raciocínio e conclusão. E tem que ter um pouco de sorte. Mas a sorte, ela me persegue desde criança. Mas ela me persegue, talvez porque, de novo, eu repito, aquele fator importante. Você traz benefício a terceiros. Então, e o que acontece? Uma coisa que me deixou muito... Eu saí da disciplina da escola de imunologia, porque quando eu cheguei dos Estados Unidos, já estava com uma clientela muito seleta, e lá o chefe da disciplina, que não era mais aquele meu amigo, que me botou lá para os Estados Unidos, ele queria que eu passasse período integral lá na imunologia. Pô, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha um consultório cheio de gente diferenciada. Aí eu saí, e logo de cara eu entendi que se eu tinha acesso da informação já na internet, lá atrás, em 1993. Falei, não preciso, eu me atualizo online aqui, eu não preciso ir lá na faculdade. E online não é que nem eram antigamente os catedráticos, que faziam reuniões a cada 3 meses para juntar todas as revistas e informações. Não, as informações estavam na sua mão. O que tornou
você tem que ter experiência médica, mas o que tornou o exercício da medicina com a informação na sua mão. O que estimula você fazer uma precisão diagnóstica, que isso acho que fui eu que criei esse tipo de diagnóstico. Às vezes eu faço diagnóstico de doença que eu não conheço, simplesmente por observação, raciocínio e conclusão. Aí eu vou no banco de dados, olha, se não for isso, pode ser isso, isso e isso. Aí aquilo que eu nunca tinha visto fica comprovado, e eu fiz um diagnóstico de uma doença que eu não conhecia. A experiência, né? A experiência usando esse sistema. Então, quer dizer, como eu estava falando para você, eu estava nem aí para ivermectina, ia lá, falava a verdade que eu estava vendo, o pessoal sentia a verdade nas minhas entrevistas no Pânico. Eles sentiam que era verdade, que eu não estava lá de brincadeira. E que eu falava, cansei de falar no Pânico, olha, essa Covid que estão falando isso não é a que eu estou vivendo. Agora, eu vi que a coisa ia ficar feia quando eu já tinha entendido, foi uma outra inspiração que eu tive, que a doença só inflamava depois que o vírus era quebrado. Porque tem um modelo de uma infecção por bactéria gram-negativa, que o que mata o cara é depois que o seu sistema imunológico mata a bactéria e libera substâncias tóxicas. Então eu fiz a mesma analogia com a Covid. Quebra, libera substâncias tóxicas. Eu ainda não sabia qual era. Defini, inclusive, o que foi comprovado, está no ar, numa entrevista do Pânico, que é uma vasculite. Porque ela se distribui para todos os órgãos pelos vasos. Que eu botei nesse estudo que o pessoal ficou louco lá. Essa tese, que eu provei que era vasculite nesses 5 casos. Aí a hora que eu vi que a proteína que causava isso era spike, que é o espinhozinho do vírus, e essa mesma proteína eles estavam botando dentro do paciente para entrar em todas as células e produzir a spike numa quantidade absurda, eu falei, isso não vai dar certo. Eu não indicava para ninguém. Indiquei para idosos, porque quando teve a amazonense, idoso morria muito. E eu não sabia o risco da vacina. Mas eu sabia que não ia dar certo. E aí o que acontece? Eu dava para alguns idosos, porque se ele pegasse a amazonense, as outras nem precisavam, ia ter problema. Mas eu não indicava para jovens, porque eu não perdia nenhum jovem. O mais novo, o mais velho que eu perdi... Não, o mais novo que eu perdi tinha 67 anos e tinha um monte de comorbidades. Então, para que eu vou botar? E já tinha nessa época na bula que dava miocardite. Falei ao vivo, meu filho de 19 anos, que hoje tem 23, não vai tomar essa vacina, porque você não perde ninguém, porque tem tratamento. Na hora que eu comecei a ter esses posicionamentos verdadeiros, porque eu explicava com argumentos, aí que começaram a pegar no meu pé. Mas quem paga minhas contas? Pois é. E você está fazendo pelo bem do são outro. São os meus pacientes, consultório lotado, pessoal me vindo de tudo quanto é canto do país para eu tratar em avião UTI, e quem pagava minhas contas eram eles. E eu também falava sempre, eu nunca batia em ninguém.